Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 17 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca da Tua graça, em busca da Tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Querido Jesus, que o Senhor abra nossa mente ao estudarmos a profecia hoje de Apocalipse 21, que o Espírito Santo venha abrir a nossa mente e despertar em nós esta paixão por Jesus Cristo, esta paixão pelo céu, pela Nova Jerusalém. Dá-nos a Tua bênção, Pai querido, é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, hoje vamos dar continuidade à série Desvendando o Apocalipse. Hoje vamos estudar com vocês o capítulo 21 de Apocalipse, sobre o governo mundial de Deus. O governo mundial de Deus é algo que está na mente de Deus e Ele colocou na Bíblia. Está claramente revelado em Apocalipse capítulo 21. Deus vai transferir o seu trono para o planeta Terra no final dos 1000 anos. E aqui estará o trono do Pai e do Filho. Queridos, nós vamos viver sob a direção e legislação do Rei dos Reis, nosso querido Jesus Cristo, a Nova Jerusalém, a capital da nova terra. Governo mundial. Queridos, assim como a mentira nunca está longe da verdade, Satanás também procura estabelecer um governo mundial nesta terra. A primeira tentativa de Satanás para o governo mundial foi a construção da Torre de Babel por Nimrod. Mas Deus destruiu aquele plano de governo mundial lá naquele tempo de Nimrod. Mas, queridos, agora mais para o tempo do fim, Satanás tentou estabelecer um governo mundial através da Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o plano jesuíta era estabelecer um governo mundial, já naquele tempo. Por isso, logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, eles criaram a Liga das Nações, onde reuniram 63 nações para criarem um governo mundial. Mas não deu certo este plano jesuíta. Por quê? Porque os Estados Unidos da América do Norte não entraram para a Liga das Nações. Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, que já havia traído a nação americana com a criação do Federal Reserve Bank em 1913, no dia 22 de dezembro de 1913, com esta traição do presidente Woodrow Wilson, eles criaram o Federal Reserve Bank, ou seja, o Banco Central Americano, que pertence aos jesuítas, pertence ao Vaticano. E logo mais em 1918, Woodrow Wilson tentou convencer o Senado americano para entrar para a Liga das Nações, mas ele foi derrotado na votação no Senado americano. E, queridos, a Liga das Nações foi água abaixo, não funcionou. Então os jesuítas planejaram uma Segunda Guerra Mundial, para então criarem o governo mundial. E agora deu certo, porque na Segunda Guerra Mundial, quando acabou em 1945, eles estabeleceram a ONU, Organização das Nações Unidas. Era a mesma Liga das Nações, só com outro nome. Foi uma tentativa com sucesso para o governo mundial. Como vocês podem ver até hoje, o governo mundial está funcionando e atrás da ONU, a ONU é somente uma fachada política para o Vaticano, porque na realidade quem domina a ONU é o Vaticano, são as mentes jesuítas. E, queridos, o governo mundial de Satanás quer estabelecer um governo com 10 nações, 10 supernações, como nós já estudamos com vocês, com base em Daniel 2,44, os 10 dedos da estátua, que vão receber a pedra é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, que vai destruir os 10 dedos da estátua e toda a estátua.
representam estes 10 dedos as 10 supernações do tempo do fim, no tempo da segunda vinda de Jesus. Isto está comprovado também em Apocalipse capítulo 17, verso 12 e verso 13, onde fala sobre os 10 chifres, que são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas vão formar 10 reinos aqui na terra. Queridos, este é o governo mundial de Satanás, chamado de Nova Ordem Mundial. Ele está tentando imitar o governo mundial de Deus. Mas você e eu nos alegramos pelo governo mundial de Deus prometido em sua palavra. Esta é a verdade. Esta é a verdade pura e cristalina, a profecia da Bíblia. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 21. Aqui está o governo mundial de Deus, onde você e eu vamos viver eternamente. Louvado seja Deus por este plano que nasceu na mente de Deus, novo céu e nova terra. Leia comigo Apocalipse 21, verso 1 em diante. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. O governo mundial de Satanás não terá sucesso, porque vai durar somente 3 anos e meio, 42 meses. Esse é o período da nova ordem mundial, anunciado já em Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. Vai ser um período curto, porque será um período de perseguição ao povo de Deus. Mas, queridos, o governo mundial de Deus é eterno. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora Deus continua revelando o seu governo mundial no verso 2, mostrando para você e para mim a capital da nova terra. Ali estará o quartel-general de Deus, a Nova Jerusalém, aqui na terra. Verso 2, capítulo 21. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. A Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus, é o santuário celestial. O santuário celestial é a própria Nova Jerusalém, é a casa de Deus, que vai sair do céu e descer até a terra no final dos 1000 anos. Porque a casa de Deus estará aqui conosco, Ele habitará conosco, nós seremos o seu povo e Ele é o nosso Deus. Por isso diz o verso 3, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Em outras palavras, eis aqui a casa de Deus com os homens, pois com eles habitará, aleluia, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Você quer uma promessa mais preciosa do que esta? Que conforta o nosso coração, que nos dá esperança e força para viver? Mantenha os seus olhos para cima, para o céu, porque é de lá que virá o nosso socorro. É de lá, do céu, que nós vamos descer, junto com a Nova Jerusalém, no final dos 1000 anos, todos os salvos dentro da Nova Jerusalém. E agora diz aqui o capítulo 21 e o verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. Por ocasião da destruição de todos os ímpios, de todos os demônios e de Satanás, que vão se fazer cinzas. E Deus cria um novo céu e uma nova terra, tendo aqui a capital, que é a Nova Jerusalém. Então não haverá mais dor nem lágrimas. Por isso Deus fala aqui no verso 4, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Passou a velha terra, passou a velha ordem mundial. Agora é um governo mundial de Deus, para a eternidade. E o verso 5, e o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E agora diz o verso 6, e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Graça, salvação é graça de Deus. Aquele que quiser, venha. Aquele que quiser, beba da água da vida. Deus está oferecendo para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã,
desfrute a graça de Deus. E aqui diz o verso 7, quem vencer herdará todas as coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Agora veja, meu querido, no verso 9, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. A mulher do Cordeiro, a Nova Jerusalém. Por que esta estrutura física? Por que esta estrutura de ouro, de pedras preciosas, de muro? Por que é chamado de a mulher do Cordeiro? Queridos, no Antigo Testamento, a esposa de Deus é chamada o seu povo. O seu povo é a esposa de Deus. Por isso o Antigo Testamento fala várias vezes que o povo de Israel estava adulterando quando estava adorando a Satanás, porque estava deixando o seu marido, que é Deus, e aliando-se a Satanás. No Novo Testamento também, a esposa é a igreja, são os filhos, os santos do Altíssimo, que estão vestidos com vestiduras brancas, que representam a justiça de Deus imputada a nós. Mas por que então aqui diz que a Nova Jerusalém é a esposa, a mulher do Cordeiro? Porque dentro dela está a igreja de Deus. Dentro dela estão os santos do Altíssimo. Jesus se casa não com uma estrutura de pedras preciosas de ouro. Não, queridos. Jesus Cristo se casa com a sua igreja. Mas ela está dentro da Nova Jerusalém. Por isso, a Nova Jerusalém representa a esposa, a mulher do Cordeiro. Agora leia comigo o verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. É de lá, do céu, que vem a Nova Jerusalém, prontinha, nada a colocar, nada a tirar. A casa de Deus com o seu povo já vem pronta. Mas nós, na nova terra, vamos construir nossas casas. Isso está muito claro lá em Isaías capítulo 65. Edificarão suas casas. Isaías capítulo 65, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Isaías 65, fala sobre o plano de Deus para nós construirmos nossas casas, plantarmos nossas vinhas na nova terra. Aqui nós lemos, verso 17 em diante, porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E agora diz o verso 21, edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Nós vamos viver em toda a extensão da nova terra. Mas no centro, ali, exatamente onde está a velha Jerusalém, ali vai descer a nova Jerusalém. Isto está claro lá na profecia de Zacarias, capítulo 14, quando menciona que a nova Jerusalém vai descer sobre o Monte das Oliveiras, que vai se transformar num grande vale. A nova Jerusalém vai descer ali onde está a velha Jerusalém. Mas nós, os santos do Altíssimo, vamos viver em toda a extensão da terra. Nós vamos construir nossas casas e plantar nossas vinhas. Aleluia! Mas a capital da nova terra, ela vem pronta do céu, porque é a casa de Deus. É a morada de Deus com o seu povo. Agora, queridos, vamos voltar para Apocalipse capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipse. Aqui nós lemos no verso 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E o verso 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Queridos, a Nova Jerusalém tem 12 portas, com 12 anjos ali nas 12 portas. E nas 12 portas existem nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Queridos, o governo mundial de Deus não será de 10 supernações, mas o governo mundial de Deus será de 12 supernações. 12 supernações que têm os nomes das 12 tribos de Israel. E cada uma destas supernação vai entrar
por um portão da Nova Jerusalém. De sábado em sábado viremos adorar a Deus de sábado em sábado, conforme diz lá em Isaías 66, versos 22 e 23. De sábado em sábado, e também de lua nova em lua nova, vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém. Cada tribo entra pelo seu portão para a casa de Deus. São 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel. E agora diz aqui o verso 13. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O muro da cidade tem um fundamento onde está escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Queridos, aqui diz ainda o verso 15, e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Comprimento e largura e altura iguais. A cidade Nova Jerusalém é um cubo. Assim como o Santíssimo do Santuário Terrestre era um cubo, assim também o Santíssimo do Santuário Celestial é um cubo. Largura e comprimento e altura iguais. Queridos, aqui diz que a cidade mediu 12.000 estádios. 12.000 estádios se refere a um estádio grego que é de 185 metros. Então você multiplica 12.000 por 185 e você vai ter então os 12.000 estádios, que são 2.220 quilômetros. 2.220 quilômetros de cada lado, e também a altura. Pense um pouco nisso. Queridos, é uma majestosa casa de Deus que desce do céu para a terra, porque aqui Deus habitará conosco. Ele habitará conosco. E aqui diz ainda o verso 17. E mediu o seu muro de 144 côvados. O muro que cerca a cidade Nova Jerusalém tem cerca de 64 metros de altura. 144 côvados, mais ou menos 64 metros de altura, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. O muro da cidade, onde estão os nomes dos 12 apóstolos, é todo feito de pedras preciosas mencionadas aqui no verso 20. E agora o verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta uma pérola. E aqui diz que cada uma das portas era uma pérola. Que cidade maravilhosa! Cada portão, imagine o portão para um muro de 64 metros. É um portão muito grande, é uma pérola só, cada um dos portões. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. A cidade tem uma praça. Queridos, uma praça na cidade é indispensável. Nós não podemos imaginar uma cidade sem uma praça. A Nova Jerusalém tem uma praça. E ali na praça desta cidade existe o rio da água da vida, a árvore da vida, o trono de Deus. Queridos, aqui diz que esta praça é de ouro puro, como vidro transparente. E o verso 22, nela não vi templo. Por que João, olhando para a Nova Jerusalém, não viu templo dentro? Porque a própria cidade é um templo. A Nova Jerusalém é o templo, porque é a casa de Deus, que vai abrigar todos os santos do Altíssimo de sábado em sábado, de lua nova em lua nova. Nós vamos adorar a Deus ali semanalmente, queridos. Ali
é o templo, a casa de Deus. Por isso João disse: não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ali está o trono de Deus, casa de Deus, templo de Deus. Por isso não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Verso 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Queridos, a cidade, Nova Jerusalém, será iluminada dia e noite. Enquanto existe dia e noite em toda a extensão da terra, não existe dia e noite dentro da Nova Jerusalém, porque na Nova Jerusalém não existe noite, não escurece, porque ali está a glória de Deus, o trono do Cordeiro. O Cordeiro é a sua lâmpada. Onde Deus está, não existe trevas. Mas em toda a extensão da terra será como era no Jardim do Éden. No Jardim do Éden existia dia e noite. Na Nova Terra também existirá dia e noite. Mas na Nova Jerusalém não haverá noite, porque é a casa de Deus. Está claro aqui, a cidade não necessita de sol nem de lua. O sol e a lua continuarão existindo, como era o plano de Deus no Jardim do Éden, lá na semana da criação, antes do pecado. Mas a Nova Jerusalém não necessita do brilho do sol nem da lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Agora o verso 24. E as nações andarão à sua luz. Que nações? As 12 nações do governo mundial de Deus. E cada uma destas nações tem o seu rei. São 12 reis. E quem são os reis destas 12 nações? São os 12 apóstolos. O próprio Jesus Cristo falou isso aqui em Mateus capítulo 19. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 19. Aqui nós lemos o verso 27 e 28. Aqui lemos: Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Verso 28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, na nova terra, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os 12 apóstolos serão reis das 12 nações da nova terra. Eles vão julgar, eles vão governar sobre as 12 tribos. Mas, queridos, acima dos 12 reis está o Rei dos Reis, aleluia! Jesus Cristo é chamado o Rei dos Reis porque ele será o rei acima dos 12 reis apóstolos que estarão governando sobre as 12 tribos de Israel. Lemos novamente Apocalipse 21 e o verso 24. E as nações andarão à sua luz, as 12 nações, e os reis da terra, os 12 reis da terra, os 12 apóstolos, trarão para ela a sua glória e honra, aleluia, pelas revelações que Deus nos faz, a Bíblia explicando a Bíblia. A Bíblia é a única interpretação segura para a Bíblia. E agora o verso 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ali, na Nova Jerusalém, não haverá noite. Mas em toda a extensão da terra, continuaremos tendo dia e noite. A semana de 7 dias continuará existindo, porque esta semana de 7 dias veio lá da semana da criação de Deus e dura eternamente. Porque é de sábado em sábado que nós vamos adorar a Deus na Nova Jerusalém. Por favor, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, vamos ler então o verso 22 e 23. Isaías 66 e os versos 22 e 23, falando da nova terra. O profeta Isaías escreveu: Porque como os céus novos, verso 22, e a terra nova que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado
até ao outro virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. O sábado é o dia do Senhor, o 7º dia da semana, estabelecido na semana da criação, Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. O sábado é o dia do Senhor, o dia santo do Senhor, o dia sagrado para o descanso, o 7º dia da semana, como Deus declarou nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, versos 8 até o verso 11. O sábado é o sinal de Deus entre ele e o seu povo, como Ezequiel capítulo 20, verso 12 menciona, o sinal de que Deus é o nosso Deus e é Deus quem nos santifica. Jesus Cristo, quando esteve na terra, guardou o sábado. Todos os sábados, Jesus Cristo estava onde? Na igreja. Isso está muito claro aqui em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 confirma o que está em Gênesis 2, 1 a 3, o que está em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, o que está em Ezequiel capítulo 20, verso 12, o que está em Isaías capítulo 66, versos 22 e 23. Isto é confirmado também em Lucas capítulo 4, verso 16, porque menciona que Jesus Cristo guardava o sábado. Jesus Cristo, diz aqui o verso 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Queridos, Jesus Cristo, todos os sábados, segundo o seu costume feito desde a infância. Era o hábito de Jesus Cristo, todos os sábados, de estar na sinagoga, na igreja. Queridos, foi Ele que, na semana da criação, criou céus e terra. Foi Ele que estabeleceu o 7º dia como dia sagrado. Foi Ele que escreveu os 10 mandamentos no Monte Sinai. Não foi o Deus Pai, foi o Deus Filho quem escreveu os 10 mandamentos e entregou-os para Moisés no Monte Sinai. Queridos, Jesus Cristo, quando nasceu aqui nesta terra, Ele viveu em obediência à lei de Deus, os 10 mandamentos. Ele foi um filho obediente aos mandamentos de Deus. Aqui diz em João capítulo 15, abra sua Bíblia, João capítulo 15, vamos ver então o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Obediência foi uma característica marcante na vida de Jesus. Portanto, queridos, de sábado em sábado e de lua nova em lua nova, nós vamos adorar a Deus lá na Nova Jerusalém, na nova terra, no governo mundial de Deus. As 12 supernações, com os 12 reis, nós vamos nos dirigir para a Nova Jerusalém, entrando pelas 12 portas. E ali vamos adorar o nosso Criador, nosso Pai, nosso Salvador, nosso tudo. Lemos agora Apocalipse 21 e o verso 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E o verso 26. E a ela trarão a glória e honra das nações. E o verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, na Nova Jerusalém, nada entrará que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Para você ter entrada na Nova Jerusalém e viver na nova terra, você só tem que ter o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro, ou seja, abraçar Jesus como Salvador, amá-lo, confessar a Ele os seus pecados e receber a unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo faz de você um filho e uma filha obedientes aos mandamentos de Deus, salvos em Jesus Cristo, salvos para vivermos em obediência àquele que é Senhor da nossa vida. E agora o capítulo 22 diz assim, verso 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio da água da vida procede do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, verso 2, no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos. Na realidade, são 12 qualidades de frutos. A árvore da vida é a única árvore frutífera que produz 12
tipos diferentes, qualidades diferentes de frutos. Uma qualidade de fruto por mês, porque nós vamos comer eternamente da árvore da vida, mensalmente. Por isso diz aqui, no meio da sua praça, da outra banda do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Comeremos do fruto e comeremos das folhas da árvore da vida. Porque a folha da árvore da vida é saúde para as nações, é saúde para todos nós, uma saúde eterna. A nossa saúde, a nossa vida eterna, sempre será dependente, derivada de Deus. Essa nossa dependência de Deus para termos vida eterna e saúde eterna é revelada, expressa pelo ato de nós comermos do fruto e comermos das folhas mensalmente. Nós estamos dizendo: a Ti, Jesus amado, a Ti, Pai querido, devemos a vida eterna que temos. Somente Deus tem vida eterna em si mesmo, mas Ele dá para você, filho, para você, filha, a vida eterna. E nós, como um ato de demonstração de dependência dEle e gratidão, comemos do fruto e das folhas da árvore, dizendo: a Ti rendemos glória e louvor, porque a nossa vida eterna vem de Ti. E agora o verso 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Não mais maldição, não mais pecado. Satanás foi queimado, os demônios foram queimados, os ímpios foram queimados, se fizeram cinzas. Não mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Aleluia! Ter o nome do nosso Pai escrito na nossa testa, o nome de Jesus Cristo escrito em nossa testa. Queridos, nós somos santidade ao Senhor. Verso 5, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia. E agora, queridos, verso 6, e disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Este é o sonho de Deus revelado para você. Revelações de Deus para você. Conforte-se com esta bendita promessa. Verso 7. Capítulo 22, verso 7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus virá em breve e trará o galardão para dar a cada um dos seus filhos. E aqui diz o verso 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Os anjos de Deus não aceitam adoração. Só Deus pode ser adorado. Você e eu dobramos nossos joelhos somente diante de Deus. Somente Deus merece nossa adoração. E o verso 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro. O Apocalipse não é um livro selado, é um livro aberto. Um livro aberto para você se alimentar dele, destas promessas maravilhosas, porque próximo está o tempo. E o verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, quem é santo, seja santificado ainda. Este verso 11, Jesus pronunciará quando ele lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça, exatamente como está em Apocalipse capítulo 8, verso 5. Queridos, então será proferida a palavra do verso 11, quem é injusto, faça a injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E agora o verso 12, eis que cedo venho, aleluia, venha logo, querido Jesus, é o que mais nós desejamos, eis que cedo venho, disse Jesus, e o meu galardão, a recompensa que ele trará com ele para dar a cada um de nós. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Queridos, benditas promessas, deveremos nos alimentar delas. E o verso 17, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Olha o convite que Jesus está fazendo para você, meu irmão, minha irmã. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Porque eu testifico, verso 18, a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Não acrescentar nada e não tirar nada. Deixar que a Bíblia permaneça como a nossa única regra de fé e prática. Verso 20. Aquele que testifica estas coisas diz certamente, cedo venho. Aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Aqui diz o verso 20. E o verso 21 termina o livro do Apocalipse dizendo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça do meu Jesus fique com você, meu irmão. Agarre-se a estas promessas. Entesoure estas promessas no seu coração. Memorize estas promessas. Alimente-se delas. Regozije-se, porque Jesus Cristo está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Deixo com você esta bênção, esta esperança, esta promessa. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.